O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Pereira e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o Saber Direito e meu nome é Gustavo Pereira. Estamos trabalhando o tema dos direitos humanos e, bom, eu sou mestre em Direito, doutorando em Filosofia e trabalho na assessoria a imigrantes e a refugiados lá no Rio Grande do Sul. Nosso curso, dando sequência a ele, nosso primeiro encontro, nós trabalhamos a chamada proteção global dos direitos humanos, a perspectiva em âmbito mundial, paradigma da ONU, enfim, a partir da análise da Carta das Nações Unidas, a análise da Declaração Universal de Direitos Humanos e os pactos de Nova York de 1966. Num segundo momento, nós analisamos a questão, na segunda aula, nós trabalhamos a questão da proteção regionalizada dos direitos humanos, mas dando muito mais atenção à questão regional interamericana, porque o Brasil diz respeito ao Brasil. No nosso terceiro movimento, nosso terceiro encontro, nós falamos a questão da proteção mais específica, a proteção internacional dos refugiados, que é um tema que vem ganhando cada vez mais notoriedade em termos nacionais, apesar disso já ser algo bastante reverenciado em termos mundiais, né? Com cerca de 47 milhões de refugiados no mundo, segundo os relatórios do órgão responsável chamado Acnur, que nós vimos no nosso terceiro encontro. Enfim, e nessa quarta aula, nós falaremos também na especificidade da circunstância da proteção para as pessoas chamadas de apátridas, aquelas pessoas que não têm uma nacionalidade, ok? Então, antes de nós falarmos a respeito da questão dos apátridas, eu gostaria de fazer uma introdução com você aí de casa, para pensar, você que está estudando e tem interesse nessa questão migratória, nessa questão que envolve estrangeiros, enfim, em linhas gerais, na minha compreensão, eu imagino que dentro do tema dos direitos humanos, dentro do direito internacional dos direitos humanos, que aqui eu me detenho nessas nossas cinco aulas, o grande tema para pensar os direitos humanos hoje, o grande desafio para pensar os direitos humanos hoje seria essa questão migratória. Seria nós pensarmos a questão da estrangeiridade, ou seja, pensar como é a circunstância do direito que diz respeito aos estrangeiros, né? Esse é o grande tema, na minha opinião. Tenho 2 obras escritas a respeito desse tema, pensar a questão da estrangeiridade, né? Enfim, em linhas gerais, algumas pessoas, fazendo uma introdução ao nosso assunto, algumas pessoas entendem que a questão do estrangeiro, da estrangeiridade, deveria ser pensada de outra forma, né? Inclusive, nós temos o Estatuto do Estrangeiro aqui no Brasil, e nós vamos ver na nossa quinta aula que existe uma possibilidade de uma nova legislação, que seria uma lei de migrações, né? Um problema exatamente por quê? Porque nós pensamos a ideia do estrangeiro, o seu radical da palavra estrangeiro remete à ideia de estranho, de alguma coisa estranha a nós, né? E o estrangeiro, esse que vem de fora, seria um estranho. Então, algumas pessoas têm uma crítica a essa palavra estrangeiro. Eu já penso um pouco ao contrário dessa ideia de crítica. Eu acho interessante a gente pensar a ideia do estrangeiro, né? Exatamente quando a gente parte de uma primeira dimensão, onde nós pensamos em que você aí de casa, existe algo de você aí de casa, algo de você que você não tem acesso. Você não conhece totalmente você mesmo. Você não sabe exatamente 100% daquilo que você é. Você está, a todo instante, você que está me ouvindo nesse momento agora em casa, você pode ter certeza que você não tem acesso à completude, porque sempre existe algo de nós mesmos pelo qual nós não temos acesso. E isso seria nós pensarmos que existe também um estrangeiro dentro de nós. Então eu abro essa discussão falando nesse sentido, que a partir do momento em que eu percebo em que há um estranho em mim, em que há um estrangeiro também em mim, e eu começo a abrir a cabeça para pensar esse estrangeiro que há em mim, abre-se a cabeça também para pensar esse estrangeiro concreto que vem de fora, ok? Então, dentro o foco dos nossos 3 últimos encontros, a nossa aula, a terceira aula, que foi sobre refugiados, essa aula que está sobre a pessoa sem nacionalidade, e a próxima aula, que fala sobre o direito de migrar, nós vamos ver, como eu coloquei no início, no primeiro momento das nossas aulas, nós podemos ver que o conceito central que estrutura o direito internacional clássico é o conceito de soberania. A ideia dos países
A ideia soberana dos países que têm, enfim, a sua legitimidade interna, sem receber nenhuma interferência externa de países ou entidades internacionais, certo? Essa é a ideia de soberania, né? Então, o que nós podemos dizer quando a gente fala sobre o direito internacional de direitos humanos é que nós vivemos um momento de conflito. Ora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz uma coisa e o paradigma da soberania diz outra. O que eu gostaria de pensar com você agora em casa é que dentro desse tema dos estrangeiros, da estrangeiridade, existe uma queda de braço entre soberania e direitos humanos. Uma queda de braço entre soberania e direitos humanos. O que isso quer dizer? Por exemplo, se nós pensarmos lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 15º, se nós formos abrir a declaração, nós já falamos sobre ela, se nós formos abrir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai dizer que lá no artigo 15º, todos nós temos direito a uma nacionalidade. Todos nós temos direito a ter uma pátria, ok? Porém, se nós analisarmos esse conteúdo normativo do artigo 15º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos ver que a regra estrutural do direito internacional diz o quê? Diz que nenhum país é obrigado a aceitar estrangeiros, nenhum país é obrigado a conceder nacionalidade. Os países são livres para definir os seus critérios de atribuição da nacionalidade. Quem é brasileiro é o Brasil que define, quem é francês é a França que define, quem é americano, estadunidense é os Estados Unidos quem define, ok? Então nós temos aí a primeira queda de braço, choque entre direitos humanos e soberania. Por um lado, os direitos humanos dizem que nós temos direito a uma nacionalidade. Por outro, nós temos a soberania que diz que os Estados são absolutamente livres e nós temos jurisprudência internacional na Corte Internacional de Justiça que nos diz isso, que resoluções do Conselho de Segurança que dizem que o Estado não é obrigado enfim, o Estado é livre para criar os seus critérios de atribuição da nacionalidade, ok? Uma segunda esgrima, uma segunda batalha, uma segunda queda de braço entre direitos humanos e soberania seria no sentido de que, nós vamos lá de novo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que nós todos temos o direito de migrar, né? O artigo 13º vai dizer que nós temos direito de migrar. Ora, se nós temos direito de migrar, qual é a consequência drástica disso, que eu vou te retomar no próximo encontro? Se todo mundo tem o direito humano de migrar, acaba a ideia, por exemplo, de que existam imigrantes estrangeiros ilegais. Isso é drástico. Então, a primeira batalha entre direitos humanos e soberania vence a soberania, porque nós sabemos que, apesar de todo mundo ter direito a uma nacionalidade, na prática os países são livres para atribuir seus critérios. E essa segunda batalha, essa segunda queda de braço entre direitos humanos e soberania, quem vence também é a soberania. Porque mesmo nós tendo todos nós direito de migrar, e esse vai ser o ponto da nossa próxima aula, na prática nenhum país é obrigado a aceitar estrangeiros em seu território. É o que nós vemos a todo instante, certo? E uma terceira batalha ainda diria respeito a essa questão de que todo mundo, segundo o artigo 14º da Declaração Universal de Direitos Humanos, todos nós temos direito a ser asilados políticos, e segundo aquilo que eu falei lá na aula passada, segundo a Convenção de Genebra, que estabelece o Estatuto dos Refugiados, que boa parte dos países do mundo já aderiu, já faz parte, já se firmaram o compromisso internacional, nós vemos que ainda isso é uma realidade, um porvir, porque os Estados ainda, principalmente aqueles Estados que mais contribuem com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, eles também são talvez os maiores produtores que mais têm dificuldade em lidar com o fenômeno dos refugiados. Ok, então essa é a nossa estrutura. O pensamento da estrangeiridade remete ao direito de nacionalidade, remete ao direito de migrar e o direito de ser considerado um refugiado ou um asilado, ok? Na prática, a soberania vence. E é papel nosso, você de casa, e meu aqui como professor, como ativista dos direitos humanos, de tentar reformular essa compreensão para que nós possamos construir um país melhor, construirmos um mundo melhor, para além dessas arapucas que ainda nós vivemos quando pensamos em termos de civilização, quando pensamos em relacionamento com os demais, certo? Nosso ponto de hoje, então, depois dessa longa introdução, é trabalhar a questão, o fenômeno da patridia, né? O que é uma apátrida? O que é uma pessoa que não tem nacionalidade? Isso para nós pensarmos, aí você está em casa, imagine você aí em casa, pensando no que é não ser brasileiro, é coisa que muito dificilmente nós pensamos, né? Nós pensamos muitas vezes que nós não temos um carro, que nós não temos talvez acesso a um ensino de qualidade, etc., saúde, educação, tantas coisas que nós falamos, que nós temos dificuldade de acesso a isso, mas nós não falamos, nunca pensamos o que seria se nós não fôssemos brasileiros.
o quão drástico seria essa circunstância de não termos uma nacionalidade. Então, o que é, para a gente pensar o que é o apátrida, a gente tem que pensar o que é a nacionalidade. Então, esse é o primeiro ponto para nós discutirmos hoje. O que seria a nacionalidade? Bom, nacionalidade seria, em linhas gerais, o vínculo jurídico e político. Alguns autores vão dizer o vínculo jurídico, político e simbólico de um ser humano em relação ao Estado. Isso é a nacionalidade. Quando a pessoa detém uma nacionalidade, ela tem um vínculo, um elo jurídico e político com o Estado, que é, enfim, ao fim e ao cabo, aquele ente que detém responsabilidade sobre aquela pessoa, sobre o seu nacional, né? Isso é importante a gente pensar que existe uma relação, apesar de não serem sinônimos, nacionalidade e cidadania são sinônimos, poderiam ser atrelados como conceitos paralelos, correlatos, apesar de não serem sinônimos. A cidadania é uma consequência da nacionalidade. Mas para a gente simplificar o nosso papo aqui, nós poderíamos traduzir como cidadania e nacionalidade como tão conexos que não valeria muito a pena nós diferenciarmos, ok? Então, ter uma nacionalidade significa ter um vínculo jurídico e político com o Estado. Logo, não ter uma nacionalidade significa não ter esse vínculo jurídico e político com Estado nenhum, tá? Algo que para nós, como eu havia falado, é difícil a gente pensar. Imagina você ir de casa, se você fosse pensar o que seria a vida de você, se você não tivesse um RG, se você não tivesse um CPF, quantas vezes vocês já foram reivindicados preencherem cadastros ou essa informação foi necessária para vocês terem acesso a qualquer coisa da vida de vocês. Imaginem vocês não terem isso. Isso é o desafio. Pensar nessa condição. O que seria não ter essa nacionalidade? Seria, ao fim e ao cabo, ter dificuldade em acesso à saúde, em acesso à educação, em acesso a políticas públicas, em acesso à moradia, em casamento, viagens, etc. Os atos mais elementares da vida civil, aquele que nós nem percebemos, que nós nos valemos da nacionalidade para termos, é o que atinge a pessoa que não tem uma nacionalidade. É isso. Essa é a ideia. Porém, mas você poderia estar pensando aí em casa também que isso é um fenômeno muito raro, que, afinal de contas, nós não conhecemos os apátridas, nós não sabemos, um pouco sabemos deles, a literatura dos direitos humanos e até mesmo o direito internacional dos direitos humanos, digamos assim, não se preocupa tanto com isso, nós temos poucos, não temos tantos livros escritos sobre isso. Porém, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas, que foi aquele órgão, a Organização Internacional, que trata dos refugiados que eu falei na nossa aula anterior, é a mesma organização internacional que toma partido em relação à proteção dos apátridas, ok? Então, você poderia pensar que isso é uma circunstância um fenômeno relativamente raro, um fenômeno da apatridia, digamos assim. Eu vou lhe dizer que não. Segundo os últimos relatórios do Acnur, os últimos relatórios de tendências globais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, nós temos cerca de 10 a 12 milhões de pessoas sem nacionalidade no mundo hoje em dia. 10 a 12 milhões de pessoas sem nacionalidade. É algo realmente um número bastante exorbitante para nós pensarmos, né? 12 milhões de pessoas que não têm esse vínculo jurídico-político com nenhum Estado e, enfim, o que representa não ter esse vínculo jurídico-político com nenhum Estado foi aquilo que eu acabei de dizer, essa dificuldade nos atos mais elementares da vida civil, ok? Em virtude dessa circunstância da apatridia, nós temos 3 documentos que eu vou falar em alguma medida aqui na nossa exposição, né? Já falei que o Acnur, o órgão responsável para tratar dos refugiados, é também o órgão responsável para essa assistência humanitária para com as pessoas sem nacionalidade também. Nós temos a Convenção que estabelece o Estatuto dos Apátridas de 1954, e foi feita e realizada em Nova York. Nós temos a Convenção de Genebra do Estatuto dos Refugiados em 51. 3 anos depois, nós temos em Nova York a Convenção dos Apátridas de 1954, ok? Que tem um número de ratificações, lembrando, ratificação é quando o Estado admite